Olá e a paz do Senhor a todos. Meu nome é pastor Marcelo Araújo e trago para vocês aqui a primeira de uma série de 13 lições sobre estudo e discipulado. Vamos ter o foco aqui no discipulado, falando sobre a jornada com Cristo. A jornada com Cristo, ela começa quando nós erguemos a nossa mão, aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Correto? Com base nisso, agora nós precisamos aprofundar um conhecimento sobre todo esse mistério, né? Que a palavra de Deus é um mistério. A palavra de Deus nos diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que temem e o buscam. Então eu te convido aqui a buscar, porque o temor, a obediência, a ausência de algo no seu ser te trouxe você a aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Agora você vai aprender teoricamente, baseado nas Escrituras Sagradas, o que é essa jornada com Cristo. Essa jornada com Cristo, nós vamos dar início nessa primeira lição, falando desde o princípio, o plano da salvação. Mas o plano da salvação começa em Gênesis? Sim. Nós vamos ver que no princípio Deus criou o mundo, criou os céus e a terra, conforme a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 1, e o versículo também de número 1. E aí, com base nisso, nós vamos ver que Deus não precisou fazer nada. Ele bastou dar a ordem e tudo se fez e tudo se criou. Mas, contudo, tudo perfeito, a criação toda perfeita, Deus, ele veio e fez o homem, a sua imagem e semelhança. Depois de Deus ter feito o homem, a sua imagem e semelhança, conforme descreve Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus trouxe o homem para próximo dele, porque não era simplesmente uma criação, era a imagem e semelhança dele, desse Deus. E Deus criou o homem com amor, para que o homem se relacionasse com ele, para que o homem tivesse uma comunhão próxima com Deus. Sabe a comunhão que você tem com seu pai? Sabe a comunhão que você tem com a sua mãe? Sabe a comunhão que você tem com um amigo? Sabe a comunhão que você tem com a sua esposa? Sabe a comunhão que você tem com seu vizinho? Todas as suas melhores comunhão que você já teve, nada, elas todas juntas, não se compara com a comunhão que nós podemos ter com o nosso grandioso Deus. E a Bíblia diz que ao final da tarde, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, descreve que ao final da tarde Deus sempre vinha pelo jardim para se relacionar com o homem, para conversar com o homem. Então por aí você passa a entender que Deus, ele não quer uma distância, ele quer proximidade. E na criação, com tudo muito perfeito, com tudo muito harmonioso, Adão e Eva ainda assim preferiu dar ouvidos à voz da serpente, preferiu teimar para com Deus, e essa teimosia lhes custou o quê? Lhes custou tudo, conforme descreve Gênesis 3, 1 ao 6, fala que apesar de todo esse amor, apesar de tudo isso, a ingratidão no coração de Adão e Eva foi tão imenso que eles deram ouvidos à serpente. Eva deu ouvido à serpente, Adão deu ouvido a Eva e desencadeou aí uma avalanche de erros. E isso lhes custou que Deus, através dessa rebeldia deles, Deus virou as costas para eles. E começou tudo aquilo que nós conhecemos. Que Deus disse que a mulher ia ter parto de dores, que o homem ia comer do fruto do teu suor, com os dias exaustivos, cansativos, e que o salário do pecado seria o quê? A morte. Porque Deus disse para eles não comerem. E nós vamos ver e entender
que esse custou para todos, porque todos nós hoje somos pecadores. Ah, mas agora é culpa de Adão e Eva. Quantas pessoas eu vejo dizendo: ah, quando eu chegar no céu e eu encontrar com Adão, ah, ele me paga. Você acha que você vai para o céu com sentimento de vingança? Não vai não, meu irmão, não vai não, minha irmã. Só por esse pensamento aí você já está perdendo a sua salvação. E aí nós seguimos o nosso estudo adiante dizendo que não há nenhum ser humano neste universo que não haja pecado. Romanos 3, capítulo 23, nos traz bem claro que todos somos pecadores. Todos nós nos tornamos pecadores. E nós precisamos nos tornar pessoas melhores todos os dias. Porque você não precisa matar, roubar e prostituir ou cometer qualquer outro tipo de maldade. Basta você não fazer a vontade de Deus. Basta você não orar pela manhã, não orar nas refeições. Basta você não orar no final do dia. Basta você não agradecer a Deus pelos méritos que você tem. Com tudo isso, já fica evidente a prova de que você está longe dos caminhos do Senhor. Porque por natureza nós somos pecadores. Isso é hereditário. Porque o salmista diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos o quê? Fruto de pecado. E o fruto de uma manga é o quê? Manga. O fruto de uma laranjeira é o quê? Laranja. E aí você, fruto do pecado, você quer ser santo? Não. Você precisa conhecer a Cristo e buscar todos os dias a sua santidade. Amém? Então, veja bem, seguimos aqui dizendo, quando a palavra nos mostra claramente que Davi diz no Salmo 51, verso 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes capítulo 7, versos 20, nos traz bem claro isso. Porque nós somos pecadores por natureza. Mas através dessa lição, eu quero trazer ao seu coração a evidência de que em Cristo Jesus você pode mudar todo esse cenário. E você começou isso no dia que você levantou a sua mãozinha e aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. O que devemos ver claramente é que toda pessoa no mundo é um pecador. E que toda pessoa no mundo é um pecador. E a condição do homem como pecador é inegável. Quando alguns ouvem o Evangelho, gastam tempo pensando em quantos ou quão pouco pecado tem cometido. Mas diante de Deus, há somente uma questão. Você está em Cristo ou você está em Adão? Que pergunta maravilhosa. Me responda. Responda aí agora mesmo. Me assistindo, você responde diante de Deus. Senhor, eu estou em Cristo, porque em Adão só me levou sofrimento, fracasso e morte. Morrer nós vamos morrer. Porque essa matéria aqui, isso aqui vai morrer. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é a vida eterna. Então me diga, você está em Cristo ou você está em Adão? Eu espero a sua resposta. Com isso, eu quero te dizer, a condenação, ela vem para quê? Para os que pecaram. Porque Deus disse para Adão que no dia que daquela fruta comesse, certamente morreriam. E nós vamos descobrir nessa lição aqui, uma vez que todo homem são pecadores, então todos estão condenados
diante de Deus. Pois o pecado torna o homem condenável. Esse fato nenhum homem pode negar, uma vez que a condenação resulta do pecado e a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Aonde está isso? Romanos 6, versos 23. Pela morte todos passam, e ela comprova que todos são pecadores. Mas e a sua alma? A sua alma pode ser limpa. Você pode, sim, obter essa salvação. Porque quando ouvimos sobre o pecado original, a referência é o pecado de Adão. E o fato de que Deus nos considera responsáveis por esse primeiro pecado de Adão. Somos tão culpados quanto ele. Foi da primeira atitude de achar que poderia resolver a situação sem atentar para a vontade de Deus, que fomos punidos, assim como ele foi. Nascemos em delitos, sem delitos, pecados, sofrendo a penalidade de que Deus anunciou lá no princípio. Sobre todos pesa a sentença, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, que homem é esse? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não é isso? Romanos capítulo 5, versículo 12. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então venha para Cristo. Venha. E eu te dou parabéns para você que tomou essa atitude de vir. Agora, diante das adversidades da vida, eu quero que você entenda que Cristo é o único caminho e você precisa persistir nesse caminho. Pode não nos parecer justo estarmos condenados por conta de Adão, mas não é injusto de forma alguma. Em muitas outras áreas da nossa vida, nós nos consideramos justo, né? Nós consideramos, nós aceitamos, nós escolhemos os políticos erram, nós falamos, a culpa é nossa, que nós escolhemos ele, nós colocamos ele lá. Não tem nada não, vamos corrigir isso. Nós estamos numa equipe, o zagueiro falha, o goleiro falha, ou fazemos um gol contra, ou o atacante erra o gol, que poderia ser o gol do título. Falamos, não tem nada não, fica assim, estamos juntos nessa. Mas aí agora quando se fala de Adão, a culpa é de Adão, a culpa é de Eva. Mas aqui nós estamos descobrindo que a culpa agora é de todos nós. Mas nós podemos fazer a diferença. Se Adão não lutou para fazer essa diferença, como nós dissemos agorinha, nós não estamos em Adão, nós estamos em Cristo. E Cristo morreu, entregou a sua vida para que houvesse mudança. Então agora é o nosso momento de entregar a nossa vida para termos mudança em nós mesmos. E depois de mudado, eu quero trazer mudança para outras pessoas. Então você está disposto a buscar essas mudanças? Essa primeira mudança que você fez, agora tem as outras etapas de mudança. E enquanto você viver, você precisará estar em constante mudança. E buscando sempre ser quem? O melhor. Em quem? Em Cristo. Porque nós somos cristão. E a palavra cristão, ela quer dizer pequeno Cristo. Então você é um pequeno Cristo. Lembra quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? E agora que você está em Cristo, as pessoas poderão copiar em você? Quando vierem falar de Adão, porque... Fala, não, faça o seguinte, busque ser uma pessoa melhor, assim como eu. Quem me conheceu antes, lembra como eu era? Quem me conhece hoje, está vendo a mudança em mim? E ainda se preparem, que mais mudanças estão vindo aí. Oh, glória a Deus! Você vai ter essa audácia de falar isso para as pessoas?
Porque há somente um Salvador. Esse Salvador é Cristo Jesus. Como nós dissemos, por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem a salvação entra no mundo. Esse homem é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele a qual Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Eu creio, e você também, porque você ergueu a sua mão, e ali começou a sua mudança de vida. E a palavra evangelho, ela significa boas novas. E nós precisamos trazer essas boas novas aos corações das pessoas. Você recebeu a boa nova? O que te fez erguer a mão? Alguém pregou para você. No particular? Ou numa igreja? Ou dentro do ônibus? Ou através de um vídeo que você assistiu? Ou uma música, uma canção evangélica que falou tanto ao teu coração que você decidiu entregar a sua vida para Cristo. E agora você vai fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, de um corpo, que é o corpo de Cristo, assim é considerada a igreja. Então, há somente um Salvador. E esse Salvador é Cristo. Só procura por salvação quem sabe que está perdido. Não é verdade? Por isso, nossa intenção não é assustá-lo, mas conscientizá-lo da condição de pecador e condenado à morte eterna. Pastor Marcelo, isso é muito forte. É forte. Mas você acha que os açoites de Jesus foi fraco? Para que você fosse salvo. Não tem ninguém te batendo. Não tem ninguém te ameaçando. Graças a Deus. O Brasil ainda é um país laico, que nos dá essa liberdade. E aí? E aí que eu quero te dizer. Seja você separado para Deus. E seja você um cristão que venha entender que Ele morreu para te salvar. Ele pagou na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. Por que você insiste em pecar? Você insiste em viver uma vida de promiscuidade, de vícios, de violência, de mentiras? Romanos 8:32, se Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Romanos 8, Romanos 8, 30, não, perdão, fiz confusão aqui. Não é Romanos 8, é João 8:32. É porque eu estou aqui de olho no tempo, porque tem um tempo para fazer essa lição. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:36, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então deixo aqui essa parte. E eu quero te dizer que a salvação ela é individual. E nenhum outro ser humano pode te salvar. Jesus Cristo não é humano, Ele é Deus. Ele se fez 100% homem, 100% Deus. Mas nenhum deles podem de modo algum remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Salmos 49:7 vem nos deixar claro isso. Nós devemos sim olhar e entender que ninguém poderá nos salvar a não ser Jesus Cristo. Nós, pastores, somos intercessores pela sua vida, mas é Cristo que te salva. Então busque dele essa salvação. E essa salvação, ela é pela graça. Somente pela graça. As Escrituras são claras em afirmar que a salvação é um dom gratuito de Deus. É um presente.
não pode obtê-la por mérito humano, por esforço, não há nada que você faça. Você só precisa obedecer, valorizar essa graça. Porque está aqui, ó. Se ela é de graça, Cristo está te dando. Aí se eu estou te dando alguma coisa, você precisa vir pegar. E quando você pega, você ficará grato porque recebeu. E aí quem fica grato, Cristo convida ele para ficar próximo, para estar com ele. Então é isso que nós queremos te dizer. Receba essa salvação de graça e fique próximo a ele. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e saiba que essa salvação gratuita, ela está aí. Ela está aí disponível para todos nós. Porque Isaías, capítulo 64, 6, mas todos nós somos imundos, todas as nossas justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como folha e nossas culpas com o vento nos arrebatam. Você precisa confessar. Sua velha natureza não vale nada. Você quer mudança, você quer Cristo, você quer se transformar numa nova pessoa, aquela pessoa que vão te olhar, aquela pessoa que vão te olhar e vão te dizer, você não é o mesmo. Esse aqui não parece o mesmo Felisberto que eu conhecia há tanto tempo atrás. Essa aqui não parece a mesma Justina que eu conhecia, sim, verdadeiramente. Porque agora já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? A salvação basta pedir. Você tem que pedir a Deus. Lembre-se que é um presente que Ele está disposto a dar para todos. Se pedimos, então cremos que não podemos comprar. Não podemos comprar, porque esse preço somente Cristo pagou. Um preço de sangue. E ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados. Mateus 11, 28. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga que tem sede. Venha quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 2:17. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Lucas 11, versos 9. Então aí está. Eu quero agora deixar uma pergunta aqui e eu quero que você me responda. Valorize o seu compromisso com o Salvador. Valorize o plano de salvação de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Responda a primeira pergunta. A carta do apóstolo Paulo, Romanos 3:13 e Eclesiastes 7:20 representa a real condição do homem em sua essência natural. Que condição é essa? Primeira pergunta. Pergunta de número 2. O pecado de Adão trouxe consequência para a vida de todos os homens, conforme Gênesis 2:17, Romanos 5:12 e Romanos 6:23. Qual é essa consequência? Responda, essa é a pergunta 2. Pergunta 3. Com base no texto bíblico de Efésios 2, versos 8 e 9, como o homem pode alcançar a salvação? Responda essa terceira pergunta. Pergunta de número 4. O que aconteceu com o nosso passado quando encontramos a salvação em Jesus? Isaías 43, versos 25. Está lá o versículo que pode te ajudar a me dar essa resposta. E a pergunta de número 5. Qual a mensagem central do Evangelho? Responda. E tem mais uma, tem a de número 6.
Essa é de pessoal. Que impacto essa mensagem trouxe à sua vida? Me responda essas 6 perguntas. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.